É um mundo de heróis, espadas e magia, o continente dos heróis. Neste exato momento, uma guerra de proporções incríveis está acontecendo aqui, envolvendo todas as nações, raças e espécies de seres vivos. Esta guerra foi iniciada por uma rainha demoníaca que pretendia destruir todos os seres vivos e conquistar o mundo inteiro. Lançando sua invasão de surpresa e com um poder incrível, o exército de demônios, apoiado pelo poder de sua rainha, era tão forte que ninguém conseguia deter seus ataques. Eles passaram pelos impérios de várias raças e criaturas como uma faca na manteiga, deixando para trás apenas morte, ruínas e a fumaça das cidades queimadas. Guerreiros poderosos, magos e heróis de várias raças tentaram detê-los, mas sua força era insignificante comparada à da rainha demoníaca. Logo, apenas a raça humana sobreviveu e continuou resistindo, não importava o que acontecesse. Então, a rainha demônio reuniu seu exército de criaturas horríveis e repulsivas, demônios, para a última batalha que a separava de dominar este mundo. Mas o Império Humano, devido às constantes brigas e rebeliões internas, não estava totalmente preparado para a última batalha. Assim, após as primeiras derrotas, seu império desmoronou, assim como sua defesa. Eles se renderam impotentes, esquecendo seus heróis caídos que lutaram em sua defesa. Assim que o Império Humano caiu, a rainha demoníaca, cujo nome era Elizabeth, proclamou-se a única e indiscutível governante deste mundo. Tendo coberto o mundo inteiro com sua sombra sinistra, ela não queria parar e continuou a alimentar seus planos malignos que só ela conhecia. Enquanto isso, a capital do Império Humano está sendo derrotada por um exército de demônios. Cercado pelas ruínas do outrora incrível palácio e pelos corpos dos últimos defensores desta cidadela, o Alto Mago olhou para as ruínas em desespero na presença do príncipe. Na sala do trono, o Alto Mago Barrow começou a fazer seu último discurso, no qual garantiu que no futuro certamente apareceria um herói que derrotaria e destruiria a rainha demônio Elizabeth, como foi descrito em lendas antigas. Ele estava colocando todo o desespero e a raiva que sentia pelo que via ao seu redor nesse discurso. No entanto, de repente, ele caiu no chão com o golpe do príncipe. Pego de surpresa por essa traição, ele não teve tempo de fazer nada. Ele só conseguia imaginar os motivos e objetivos do príncipe. O príncipe Vis-Melfi se inclinou sobre o professor e mentor derrotado, com um rosto aparentemente amigável, mas suas palavras eram puro veneno. Ele disse que deveria levar a sério as ordens de Sua Majestade e que ninguém estava interessado em sua opinião. Ele só recebeu ordens que deveria obedecer imediatamente. O Mago Supremo nem conseguia se mover e apenas jazia impotente aos pés do traidor. Reunindo os restos de sua força, ele gritou na cara dele tudo o que pensava sobre ele, o traidor da raça humana. Como ele se arrependia de não ter visto isso nele antes e ter erroneamente esperado transformá-lo no herói prometido em lendas antigas que o salvaria dos demônios. Ao ouvir suas palavras, o príncipe enlouqueceu de raiva e, incapaz de conter sua fúria, ia terminar o trabalho que havia começado. A raiva e o ódio que o preencheram liberaram sua verdadeira natureza demoníaca. E quando ele estava prestes a terminar tudo com palavras de desprezo por seu professor e seu pai, que haviam morrido há muito tempo, uma voz soou, uma voz tão poderosa que o príncipe parou instantaneamente um momento antes do fim. Era a própria Elizabeth. Ela tinha outros planos para ele e a morte teria sido fácil demais para sua participação. O príncipe foi forçado a parar a 1 centímetro de seu objetivo, e apesar de todo seu desejo, ele não conseguiu terminar o que havia começado. A ordem de sua senhora era muito forte. Elizabeth queria saber mais sobre essa profecia. Ela se perguntava se era realmente possível que, no futuro, um desses humanos fracos e insignificantes pudesse desafiá-la. Deveria ser interessante e divertido. Depois de todos esses anos de guerra, ela nunca encontrou um único oponente à sua altura. No entanto, ela não demonstrou isso externamente. Ela apenas disse com desprezo: "Homem inútil, é melhor explicar o que quer dizer caso contrário." Ela conhece 1000 maneiras de fazer uma pessoa sofrer um destino pior do que a morte. E olhando para aqueles olhos vermelhos, não havia dúvida sobre isso. Então o mago assustado começou a gritar que a profecia dizia que o herói prometido viria e somente ele poderia arrancar a espada sagrada da pedra. E no dia em que ele arrancasse a espada, o poder dos demônios sobre as pessoas chegaria ao fim. Esta espada sagrada está presa em uma plataforma de pedra no salão principal. Mas então ele parou e garantiu que nunca mais contaria isso a ela. E que ele nunca trairia a raça humana. Mas acabou que apenas um olhar de Elizabeth foi suficiente para que ele lhe desse todas as informações que ela precisava. E em um instante, a plataforma com a espada emergiu do esconderijo secreto. Era a espada sagrada, Alpha, ou a primeira, a espada dos mitos e lendas que derrotou incontáveis inimigos.
Ao olhar para ela, Elizabeth se perguntou se essa lenda era verdadeira e se quem desembainhasse a espada teria realmente o poder e o direito de desafiá-la. Ou talvez fosse apenas mais uma tolice de pessoas patéticas. No entanto, quando ela tocou o punho da espada, sentiu seu considerável poder e potencial. Imersa em seus pensamentos, ela caminhou em direção ao trono. Em voz alta, ela disse: "Que interessante." Ao se aproximar do trono, com um sorriso sutil e um brilho nos olhos, ela disse que esperaria ali até que o herói chegasse. Assim começou o reinado da Rainha Demônio sobre todas as raças e povos deste mundo. No primeiro ano, inúmeros guardas demoníacos e traidores ficavam nos portões de sua sala do trono para manter todos os seus súditos com medo e obediência. Mas após um ano, ninguém ousou se rebelar, e o número de guardas diminuiu. Então diminuiu ainda mais. No quarto ano, apenas alguns guardas permaneciam de plantão. No quinto ano, ninguém mais vigiava a sala do trono da rainha. Com o tempo, o governo aparentemente cruel da Rainha Demônio tornou-se familiar para os habitantes deste mundo, e a vida e a prosperidade começaram a retornar às cidades por todo o continente dos heróis. O comércio movimentado tomou conta das ruas, e criaturas de todos os tipos apressavam-se em seus afazeres. Demônios, elfos, homens-fera, gnomos, humanos, todos tinham seu lugar neste mundo. Sob a liderança da Rainha Demônio, todas as disputas e hostilidades passadas entre as raças desapareceram. Todos tinham oportunidades iguais e ninguém levava vantagem sobre os outros. Sem disputas e reivindicações uns contra os outros, todos finalmente puderam viver em paz e harmonia. Muito rapidamente, o continente dos heróis começou a prosperar e enriquecer sob o governo aparentemente implacável da Rainha Demoníaca. Por causa disso, muitos começaram a se preocupar e temer o retorno do herói que poderia destruir a frágil paz. Portanto, uma aliança anti-heróica foi formada para impedir o retorno do herói prometido. Elizabeth se sentou no trono do Império Demoníaco, recebendo enviados de diferentes raças e de cantos remotos de seu império. A sala do trono havia sido restaurada e tinha como objetivo enfatizar o poder da rainha. O único motivo para os convidados era uma única pergunta. Então, há alguma notícia do herói prometido? Os primeiros a falar são os representantes dos elfos e anões. Twillia, a chanceler da raça élfica, garante que eles já engajaram todos os insetos da floresta na busca, mas não encontraram absolutamente nada sobre o herói prometido. Heimerdinger, o chanceler da raça dos anões, disse que os anões não são muito bons em coletar informações, mas reuniram dados de todas as lojas de armas e, de acordo com essa pesquisa, não há ninguém suspeito. Então, o representante dos humanos, Aristóteles, falou e disse presunçosamente e com orgulho que acreditava que mesmo se o herói prometido aparecesse, ele não seria capaz de enfrentar todos nós. Não precisávamos nos preocupar com ele de forma alguma. O próximo a falar foi o chanceler demônio, Jim, que mal conseguia esconder sua raiva e imediatamente disse, em resposta às palavras de Aristóteles, que ele talvez não soubesse por ter se juntado recentemente, mas que Sua Majestade não temia o herói prometido. Pelo contrário, ela realmente deseja que ele venha. Ele também sussurrou que a rainha havia coletado todos os tipos de livros antigos sobre magia e artes marciais para estudar. Ao mesmo tempo, com um sussurro reverente, o chanceler Homem-Fera acrescentou que Sua Majestade poderia destruir o continente dos heróis em questão de segundos. O elfo exclamou que tudo era culpa daquele idiota do Barrow. Que profecia! Isso é simplesmente um absurdo. Que com Sua Majestade, eles poderiam simplesmente deixar o herói prometido morrer. Nesse momento, um barulho começou a vir da entrada, e um velho desajeitado entrou na sala gritando: "Cancelem o herói! Cancelem o herói!" Heimerdinger apenas observou cansado que assim que alguém começa a falar sobre Barrow, ele aparece imediatamente, como no famoso ditado. Vestindo uma camisa larga e uma cueca rosa, Barrow Smith se movimentava pela sala, gritando alto. Outrora um grande mago e sacerdote da raça humana, ele agora era o presidente do fã-clube da Rainha Demônio e da Associação contra o Herói Prometido. Antes o orgulho da raça humana e um modelo de comportamento e dignidade, ele se tornou um lacaio e um bajulador mesquinho da Rainha Demoníaca. Com apenas um estalar de dedos de Elizabeth, um incrível poder mágico é liberado de sua mão. Esse fluxo de magia, como uma mão enorme, agarra o infeliz mago e sacerdote, tirando-lhe o fôlego e derrubando toda a tralha que ele trouxe consigo. Puxando-o para perto, Elizabeth pergunta com um sorriso aparentemente doce: "Onde está o herói prometido?" Apavorado e pressionado por uma força incrível, ele começa a dar uma desculpa esfarrapada, que a profecia pode não ser precisa ou até mesmo verdadeira, especialmente se o propósito da profecia não for o que se esperava.
como por exemplo Sua Insuperável Majestade. Sua Insuperável Majestade. A sua doce conversa foi interrompida pelo jovem príncipe, que disse com toda a sua graça que o velho sacerdote tinha razão, que era um grande insulto acreditar nesta estúpida profecia e aplicá-la à sua majestade. Este infeliz sacerdote tinha recentemente encontrado algo que lhe permitia dizer isso. Mas antes que ele terminasse, levou um estalo da rainha que o deixou inconsciente. Ela nem olhou para ele e o atirou por cima do ombro com desprezo. Desaparece. Inútil. Assim que voltou a si, só conseguiu dizer que concordava completamente com isso e percebeu a sua insignificância. A irritada rainha chamou o sacerdote de monte de lixo e atirou-o através do salão contra a parede. Com um som distintivo, ele colidiu com ela a meio do corpo, deixando apenas a ponta da sua túnica e ridícula roupa interior rosa de fora. Um destino esperado para tal bobo. Elizabeth, com expressão determinada e erguendo-se à sua altura máxima, declarou ser a governante de tudo e ter alcançado o topo do mundo. Detinha o poder do mundo nas mãos. Espera por um herói lendário que possa desafiá-la e finalmente entretê-la. E então ele será apenas um trampolim para a sua glória ainda maior. Ela estudou todos os livros de magia antiga do continente dos heróis e, após inúmeras tentativas, conseguiu criar magia apocalíptica para estar pronta para o teste do herói. E começou a aproximar-se da espada que contemplava há 15 anos. A espada, tal como Excalibur, estava iluminada pelos raios do sol, decorada de forma requintada com ouro e pedras preciosas. A rainha chegou mais perto da espada, perguntando-se, por que o herói não vem? Por quê? Onde está ele? Ela continuou a olhar para a espada com concentração. E lá estava ela, ao alcance do braço, tão brilhante e bela, e ao mesmo tempo poderosa e mortal. Então, como o herói não vai até Elizabeth, ela irá até ele. E ela agarrou o punho da espada com uma expressão pétrea, cheia de determinação, que os seus súbditos não viam há muito tempo. Assim que todos na sala perceberam o que a sua rainha ia fazer, ficaram cheios de medo e perplexidade. Todos se perguntavam como ela ousava fazer aquilo. Começaram imediatamente a gritar para que ela parasse, mas a opinião deles não tinha valor para ela. Então, ela agarrou o punho da sua espada com toda a força e tenacidade, e com as palavras, "Estou a caminho", começou a puxá-la. Todo o salão foi preenchido com flashes de energia emanando da rainha. Mas mesmo com tal poder, ela não conseguiu fazê-lo tudo de uma vez, mas continuou a puxar com toda a força que tinha. O suor começou a escorrer pelo seu rosto terrível e belo. A expressão de máxima tensão estava congelada no seu rosto. Era uma visão assustadora e perigosa. O vento e os relâmpagos de pura energia começaram a destruir tudo à volta. Nenhum dos presentes na sala do trono conseguia ficar de pé, e apenas a reação oportuna do chanceler demônio salvou os outros do perigo. Ele criou escudos mágicos que protegeram todos, exceto o sacerdote sem talento, que voava pela sala com uma parte da parede. Não havia limites. Para sua surpresa, a rainha demônio iria retirar a espada sagrada. Um turbilhão de energia incrível perfurou o teto do palácio como se fosse papel e voou para o céu. O que poderia ter causado isto? Por fim, a rainha demônio puxou a espada sagrada, e quando o fumo dissipou, Elizabeth apareceu diante de todos, com a espada nas mãos. Com escárnio, ela perguntou, quem disse que só um herói lendário podia retirar esta espada? Estava prestes a atirá-la fora como mais um pedaço de lixo, quando de repente, imagens do campo surgiram diante dos seus olhos. Montanhas, um vale, e depois uma casa solitária. Não estava muito claro, mas foi suficiente para ela perceber onde o lendário herói prometido estava escondido. Com o sorriso satisfeito de um predador que perseguiu a sua presa, Elizabeth disse, sim, é aqui que te estás a esconder. Levantando a mão, ela começou a preparar um feitiço de deslocamento. E agora, envolta no brilho de símbolos e palavras numa língua antiga e há muito esquecida, ela estava prestes a chegar imediatamente àquele infeliz herói. O príncipe bajulador tentou acompanhar a rainha, pedindo-lhe que o deixasse continuar a servi-la. E quando ele quase a alcançou com uma nuvem de fumo, a rainha desapareceu, deixando apenas um cabelo vermelho vivo na sua mão. Ele só conseguiu suspirar, minha professora, Elizabeth. E permaneceu ali de pé, confuso, com a mão estendida. Entretanto, na aldeia dos recém-chegados, num vale entre as montanhas inexpugnáveis, algures nos arredores do continente dos heróis. Calor.
e ele é forçado a limpar o suor do rosto com um lenço. Este é o herói lendário. Ele trabalha tranquilo no campo e está satisfeito com a vida. Nem imagina o destino que o espera. Vamos conhecer mais de perto a sua história. Acontece que ele não é deste mundo. O seu nome é Li Ping, e ele era um trabalhador de escritório comum. Levava uma vida normal e aborrecida, não gostava de jogar nem de ver anime. O seu único prazer era ver vídeos curtos favoritos a caminho do trabalho nos transportes. Eram vídeos curtos sobre agricultura. Falavam sobre diferentes dicas para fertilizar o solo para vários tipos de plantas, bem como o processamento das colheitas para refeições prontas a comer. Ele também curtia vídeos sobre cuidados com animais. Em suma, adorava tudo ligado à agricultura e uma vida simples e despreocupada. Ele estava tão invejoso daqueles que faziam esses vídeos. Ele queria tanto viver a mesma vida. Já tinha sonhado com isso tantas vezes. Mas um dia, algo mudou. De repente, tudo à sua volta desapareceu, e apenas a correia do transporte permaneceu na sua mão. Um novo mundo já o rodeava com um bando de dragões no ar, voando majestosamente por um ar diferente, céu diferente, montanhas diferentes, tudo novo. E então Li percebeu que isto não era um sonho, nem uma visão. Ele estava assustado e confuso. Como é que isto aconteceu? Com o tempo, sob a orientação do sistema de iniciantes, ele foi aprendendo lentamente as habilidades básicas de sobrevivência neste mundo. No início, ele não sabia nada sobre este mundo diferente. Mas isso não o assustou. Afinal, era a vida simples de agricultor que ele desejava. Li sentia que sua força e saúde tinham melhorado comparando com sua vida anterior. Após algum tempo, surgiu uma janela de informação. Caro jogador, após este treino inicial, cumpriste as condições para sair da aldeia dos novatos. Por favor, inicia a tua aventura. Mas o herói estava tão contente com o rumo das coisas que se perguntou por que tinha de partir. Ele estava tão feliz aqui. O que mais precisava para ser feliz? Logo surgiu outra mensagem, destacando que, ao deixar a aldeia dos novatos, ele encontrará várias pessoas e criaturas no mundo. Ele poderia aprender uma variedade de habilidades de espada e magia, e talvez, tornar-se um herói lendário capaz de derrotar a rainha demônio que tinha tomado conta do mundo. E então foi-lhe pedido que começasse a aventura novamente. Mas o herói não desistiu facilmente e ainda não queria iniciar a aventura. Ele disse que não queria matar nenhuma rainha demônio. Insistiu que só queria continuar a viver na aldeia dos recém-chegados. As janelas de informação começaram a incomodá-lo cada vez mais, instigando-o a deixar a aldeia. As janelas de confirmação começaram a incomodá-lo, instigando-o a deixar a aldeia dos novatos. Pediam-lhe para cumprir a missão de derrotar o rei demônio e começar a aventura. Tentavam convencê-lo de que quanto mais ele demorasse a sair da aldeia, mais forte o rei demônio ficaria. Aprender habilidades de espada e magia permitiria ao herói lendário obter tesouros e todo o tipo de encontros interessantes. Depois, o sistema simplesmente exigia que ele começasse a aventura repetidamente. O sistema insistia que ele deixasse a aldeia dos novatos e começasse a aventura. Mas parecia que o sistema só podia enviar mensagens e não tinha como forçá-lo a sair. Li decidiu que o rei demônio podia ir para o inferno. Ele só queria ficar aqui e viver assim para sempre. Há algo que torna a aldeia dos recém-chegados especial. É uma barreira temporal especial que esconde completamente a aldeia dos novatos e a mantém segura. Dentro desta barreira, um dia dura mais de 24 horas. Isso permite fazer muito mais dentro dela do que fora. O nosso herói, Li Ping, usou esse tempo para aperfeiçoar suas habilidades de agricultura até a perfeição. Ele ganhou muita experiência e aumentou a sua força física. Também foi caçar na floresta, onde se tornou um mestre na arte do arco e do movimento ágil. Aprendeu a ser tão silencioso e invisível como uma sombra. Ele tornou-se um mestre na criação de objetos. Passou muito tempo em meditação e reflexão, aumentando o seu poder espiritual. Ainda não sabia nada sobre espadas e magia, mas isso não lhe importava porque não ia partir numa aventura. Ele trocou os pontos que obteve das tarefas de novato para lentamente construir a sua casa perfeita a partir de sucata. Isto continuou até que um dia, de repente, as barreiras que cercavam a aldeia explodiram, deixando uma última mensagem zangada para Li. Que estupidez! Neste mundo de espadas e magia, onde podes fazer o que quiseres e tornar-te no que quiseres, tudo o que fazes todos os dias é cultivar.
ignorando completamente o meu conselho. Não és um herói lendário de todo. Só sabes ganhar pontos de principiante e trocá-los por ferramentas. Não queres aprender habilidades de espada ou magia. Não te interessam as minhas funcionalidades de ajuda à aventura. Odeio isto. Odeio-te. Espero que morras em breve pela mão do Rei Demônio. O sistema desapareceu, sem deixar rasto. O protagonista suspirou aliviado. Pensou que, finalmente, não haveria mais notificações irritantes e todos o deixariam em paz. Depois de um dia de trabalho árduo no campo, sentiu fome e decidiu preparar o jantar. Mas reparou que estava a ficar sem lenha e decidiu cortar mais um pouco. Ao aproximar-se do tronco para cortar a madeira, lembrou-se de que não tinha trazido o seu machado especial consigo. Ele tinha deixado no bosque quando cortou lenha de manhã. De repente, o céu. Nuvens cobriram o céu, e relâmpagos surgiram entre elas. Um vento forte soprou. Lee olhou para cima, sem entender o que estava a acontecer. Era a primeira vez que via algo assim. Assustado e confuso, ele disse não agora. Elizabeth apareceu do céu, rodeada de relâmpagos. Foi uma aparição espetacular. Satisfeita por ter encontrado este infeliz herói lendário, ela sorriu, esperando diversão no futuro. Mas suas esperanças foram desfeitas num instante, e ela olhou espantada para o que acontecia no chão. O nosso herói lendário correu o mais rápido que pôde para casa. Mas a razão não foi Elizabeth, que ele nem notou, mas sim as nuvens de chuva que Lee viu. Ele estava preocupado com os seus pertences e o peixe a secar ao ar livre. Elizabeth só podia adivinhar por que ele estava a correr. Será ele realmente o herói lendário prometido nas profecias? Por que é que ele é tão insignificante? Lee suspirou de alívio, contente por ter conseguido salvar os seus pertences e os peixes e salsichas secos da chuva. O seu companheiro robótico, Wonkai, não estava tão calmo e feliz como o seu dono. Começou a ladrar para as nuvens, antecipando problemas. Mas Lee não entendia o que estava a acontecer. Pensou que o seu cão estava com medo da chuva e da trovoada. Começou a acalmá-lo, tentando explicar-lhe que estava prestes a chover e que tinham de ir para casa. Mas o Wonkai não se acalmava de forma alguma, e o Wenli estava prestes a deixá-lo ali e a entrar sozinho. O cão começou a incomodá-lo ainda mais e a ladrar-lhe intensamente. Foi então que até o nosso homem teimoso começou a perceber que algo estava realmente errado, e finalmente olhou para o céu. Finalmente, ele viu uma silhueta estranha contra as nuvens. Tinha uma forma peculiar, e Lee perguntou ao seu cão robô o que era aquela coisa no céu. O cão continuava a ladrar. Elizabeth olhou para Lee como se ele fosse um completo idiota. Como podia ele ser tão estúpido ao compará-la a qualquer coisa? Assim que Lee ouviu a sua voz, começou imediatamente a pedir desculpa por não a ter visto claramente antes. No entanto, ele estava sobrecarregado com perguntas que não conseguia expressar em voz alta. Por que alguém de repente iria querer juntar-se? Não deveria uma aldeia de recém-chegados ser completamente segura? Elizabeth disse com um olhar mortal. Vamos ver isso primeiro. Ela começou a preparar um feitiço. Antes que Lee pudesse sequer perguntar sobre o que ela estava a falar, um objeto voava rapidamente na sua direção. Tudo o que ele conseguiu fazer foi proteger-se com a mão da morte iminente. Mas Elizabeth ficou surpreendida. O facto de ele ter permanecido vivo e ileso era promissor. Em vez de o perfurar, a espada começou a fazer um círculo à sua volta, e depois pousou na sua mão, pronta para lutar. Lee estava tão seguro,